A passagem de hoje é Marcos 1, versículos 21 a 28. Vamos ler juntos. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então, o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém. A passagem de hoje começa relatando que Jesus entrou na sinagoga no sábado. Assim como é na sociedade judaica de hoje, o sábado era um dia de extrema importância na sociedade judaica daquela época. As pessoas se reuniam na sinagoga todos os sábados, no dia de descanso, e ali a palavra de Deus era proclamada. Portanto, o ato de as pessoas se reunirem na sinagoga aos sábados, para ouvir a palavra, era um evento rotineiro e repetitivo. No entanto, na passagem de hoje, este dia que poderia ter sido muito comum, se transforma em um momento em que ocorre um evento extraordinário. A razão pela qual este evento rotineiro se tornou um momento de tremenda mudança e história foi por causa de Jesus. Significa que, quando Jesus ensinou a palavra naquela ocasião, uma obra maravilhosa de Deus se manifestou. A obra de Deus registrada na passagem de hoje pode ser vista de duas maneiras principais. A primeira é que as pessoas ficaram maravilhadas. No versículo 22, está registrado que eles se maravilharam, e esta palavra grega significa ficar grandemente surpreso devido a um evento inesperado. Inclui até o sentido de ficar com a mente em branco ou perplexo. Como de costume, as pessoas estavam na sinagoga ouvindo a palavra no sábado. Mas, diferentemente de quando outras pessoas pregavam, a palavra que Jesus proclamava tinha poder. E assim, essa surpresa inesperada ocorreu entre as pessoas. A segunda obra de Deus foi a expulsão dos demônios. Quando Jesus proclamou a palavra, havia um homem possuído por um demônio naquela sinagoga. Naquele momento, o demônio que estava dentro do homem disse, como no versículo 24, Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Amém. Então, no versículo 25, Jesus o repreendeu, ordenando, Cala-te e sai dele. E o demônio saiu, gritando. Se você olhar a Bíblia, um demônio não é um ser que um homem possa subjugar por sua própria vontade. Por isso, vemos situações em que as pessoas evitam ou se isolam dos demônios. No entanto, na passagem de hoje, vemos que, quando Jesus proclamou, o demônio foi expulso sem qualquer resistência. Essas duas maravilhosas obras de Deus se manifestaram. Através da palavra de Jesus, as pessoas ficaram maravilhadas com um temor reverente por sua autoridade, e não apenas as pessoas se maravilharam, mas também os demônios foram expulsos gritando pela palavra de Jesus. A Bíblia de hoje registra que, através dessas maravilhosas obras de Deus, a fama das ações de Jesus se espalhou por toda a região. Marcos capítulo 1 é o primeiro período do ministério público de Jesus. Portanto, as pessoas ainda não conheciam bem a Jesus. Mas, através deste incidente na sinagoga hoje, a notícia sobre Jesus se espalhou por toda a região, em todas as direções, e as pessoas vieram a conhecê-lo. Ao meditar na palavra de hoje, pensei que gostaria que essa graça também estivesse presente em mim, que ao compartilhar a palavra de Deus, ao falar sobre ela, obras tão maravilhosas aconteçam, que as pessoas sejam transformadas e que a poderosa obra de Deus se manifeste, fazendo com que a fama de Jesus se espalhe por toda parte, não apenas para mim,
mas espero que todos os nossos santos, ao se depararem com a palavra, ao compartilharem a palavra, ao terem comunhão através da palavra, manifestem essa maravilhosa autoridade de Deus e que por causa da autoridade dessa palavra, sejamos surpreendidos e maravilhados. E senti um desejo ardente de que o poder desta palavra não permaneça apenas dentro de nós, mas se espalhe pelo mundo, e que tenhamos a maravilhosa graça de que as pessoas vejam isso. E então, meditei na palavra com o pensamento: como foi possível que tal obra de Jesus se manifestasse? Pude encontrar a resposta meditando na passagem de hoje. A resposta é: uma nova doutrina com autoridade. Porque Jesus tinha uma nova doutrina com autoridade, essa obra maravilhosa pôde se manifestar. Nos versículos 22 e 27 da passagem de hoje, a palavra autoridade está registrada. Essa palavra é exousia, em grego. Essa palavra é traduzida como autoridade, mas também como poder, direito ou qualificação. Portanto, essa palavra não significa simplesmente poder, mas um poder ligado a uma qualificação e status, conectado a uma identidade. Assim, dizer que Jesus tinha autoridade significa que era uma qualificação e um poder concedidos como Filho de Deus, uma qualificação possuída pelo Filho de Deus. Vou ler outra passagem onde esta palavra grega, exousia, a autoridade da passagem de hoje, está registrada. É Marcos 2, versículo 10, a primeira parte, logo à direita. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Amém. Aqui, poder é a mesma palavra. Significa que o Filho do Homem, ou seja, Jesus, como Filho de Deus, como o Messias que Deus enviou a esta terra, tem o poder, o direito, a qualificação para perdoar pecados nesta terra. A passagem diz que Jesus tinha essa qualificação, poder e autoridade concedidos por Deus. E nova doutrina. Este novo significa uma novidade nunca antes ouvida. Não é simplesmente novo em termos de tempo, mas novo em conteúdo e essência. Portanto, esta nova doutrina que Jesus ensinou foi uma palavra proclamada de forma nova por Jesus, que ninguém havia proclamado antes. A passagem de hoje não registra exatamente o que é essa nova doutrina. Mas o que podemos saber é que essa nova doutrina foi uma mensagem messiânica proclamada e iniciada por Jesus. O que nos permite inferir isso é o registro em Lucas 4, uma palavra que Jesus proclamou em outra sinagoga por volta da mesma época. Lerei os versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Esta palavra está registrada no livro de Isaías do Antigo Testamento. É uma palavra registrada quando Isaías profetizou sobre o Messias. E Jesus, depois de ler a passagem de Isaías sobre o Messias, proclamou: hoje se cumpriu esta escritura. Agora começou. Portanto, uma nova doutrina com autoridade é a palavra proclamada sobre o Evangelho do Reino de Deus, que não pode ser ouvida neste mundo, por aquele que possui a qualificação, o direito e a autoridade concedidos por Deus. É por isso que as pessoas não podiam deixar de se maravilhar com esta proclamação que continha a mensagem messiânica, e os demônios não podiam deixar de partir. Enquanto preparava a mensagem de hoje, percebi que há algo que devemos saber. É que Deus também nos concedeu essa nova doutrina com autoridade. Primeiro, falando sobre autoridade, lerei João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. O poder registrado aqui também é a palavra grega exousia, a autoridade da passagem de hoje. Deus nos deu a qualificação, o poder, a autoridade, a capacidade de nos tornarmos filhos de Deus. Portanto,
Embora possamos parecer seres humanos insignificantes, a qualificação que Deus nos deu é o poder e o direito de nos tornarmos filhos de Deus, como pequenos cristos. E segundo, a nova doutrina. Deus nos fez saber o que é a nova doutrina. A nova doutrina é o céu, a maravilhosa obra de salvação que Deus nos alcançou através de seu Filho Jesus. O Filho de Deus, Jesus, veio a esta terra e iniciou o reino de Deus. Jesus veio a esta terra como o Messias, e quando Jesus veio, foi então que o ano da graça de Deus começou nesta terra. E como resultado, qualquer um que apenas creia em Jesus pode ter seus pecados perdoados e viver a vida eterna. Esta nova doutrina é algo que estava oculto para o mundo e é muito misteriosa. Não importa quão rico, excepcional ou competente alguém seja, é uma doutrina tão maravilhosa e nova que nunca pode ser compreendida por si mesma com a sabedoria do mundo, mas é concedida e revelada a nós somente através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas o que é tão grato, tão precioso, é que Deus nos fez conhecer esta nova doutrina. Amados irmãos, peço que se lembrem disto nesta madrugada. Deus nos concedeu que éramos meros pecadores, a qualificação e o poder, a capacidade de sermos filhos de Deus. Ele nos concedeu uma nova doutrina que não pode ser conhecida por nenhuma sabedoria deste mundo. Assim, Ele nos permitiu desfrutar desta nova doutrina com a qualificação e o poder de filhos de Deus, como pequenos cristos nesta terra. Esta é a graça mais bela e misteriosa, que não pode ser comparada com nada neste mundo, que não pode ser trocada por ninguém neste mundo. Todos os irmãos creem que estão desfrutando desta bela qualificação e desta nova doutrina? Amém. Se vocês creem nisso, há algo que devemos fazer. Vamos ler juntos Mateus 28, versículos 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Se temos essa fé, se estamos desfrutando dessa graça agora, o que devemos fazer é agir de acordo com a palavra que acabamos de ler. É proclamar esta nova doutrina, esta graça, com a autoridade de filhos de Deus. No versículo 18, Jesus diz: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Este poder é exatamente a exousia, registrada na passagem de hoje. Jesus disse que ele tem a qualificação, o poder, a capacidade, o direito de governar todas as coisas que existem no céu e na terra. E falando-nos desse poder, ele ordenou: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Deus, Jesus, nos ordena que, confiando nesse poder, devemos testemunhar o Evangelho a todas as nações, povos e línguas desta terra. Devemos batizá-los, devemos ensinar a Bíblia, que é a palavra do Senhor. É por isso que devemos pregar este Evangelho. Com esta qualificação que nos foi concedida em Jesus Cristo, como pequenos cristos, com esta qualificação, autoridade e poder concedidos como filhos de Deus, devemos proclamar esta nova doutrina. Nós passamos a desfrutar desta graça gratuitamente. Mas há tantas pessoas que estão excluídas desta graça, que ainda não conhecem esta nova doutrina de Jesus Cristo. Por isso, quando oramos nesta manhã, devemos lembrar da missão de que, através de nós, através desta qualificação que o Senhor nos concedeu, devemos pregar esta nova doutrina que Ele nos fez entender. E ao lembrarmos que devemos pregar este Evangelho, espero que vocês se lembrem do reino de Deus que começou através de Jesus Cristo. O reino de Deus é o governo de Deus, o domínio de Deus que começou por causa de Jesus Cristo. Na oração do Senhor, há uma oração que diz: Venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é a oração que Jesus nos ensinou. Esta oração contém a esperança de que o reino do Senhor veio a esta terra, e que a vontade do Senhor, assim como é feita no céu, também seja feita nesta terra. Embora vivamos nesta terra como pequenos cristos, com a qualificação de filhos de Deus e com uma nova doutrina tremenda, muitas vezes sentimos que a aparência de nossas vidas não é tão poderosa. Mas o que devemos saber claramente é o fato de que temos a qualificação, o poder e a capacidade como filhos de Jesus Cristo, como filhos de Deus, como pequenos Jesus Cristos. Temos a nova doutrina do reino de Deus que nos foi concedida. Portanto, a área de vida em que vivemos não é uma área de vida em que somos derrotados e perdemos para Satanás. Devemos viver hoje lembrando nossa qualificação como filhos de Deus, lembrando desse poder. Assim como os demônios foram expulsos através da nova doutrina de Jesus, acredito que a maravilhosa obra de restauração de Deus também se manifestará no campo de nossas vidas. Se há partes de nossas vidas que desmoronaram devido a doenças físicas, se há aqueles que desmoronaram devido à fraqueza psicológica, se há santos que vivem com um sentimento de fracasso como se tivessem cedido a liderança a Satanás no trabalho ou em casa, peço que este seja um dia em que vocês se lembrem. Temos a qualificação de filhos de Deus, temos poder e capacidade. E quando proclamarmos o Evangelho do Reino de Deus em nome de Jesus Cristo, e proclamarmos essa nova doutrina, o poder de Satanás será quebrado, o reino de Deus virá através de nós, e a vontade de Deus será realizada em nossas vidas, eu creio. Nesta madrugada, viemos ao lugar de oração. Ao orar, peço que comecem com uma oração de gratidão e confissão, reconhecendo, antes de tudo, que o Senhor nos concedeu a autoridade e a qualificação como filhos de Deus, e que nos permitiu desfrutar da vida eterna através da nova doutrina. E se houver aqueles ao nosso redor que ainda não creem em Jesus, por favor, orem para que haja uma maravilhosa graça para que eles possam crer em Jesus. Além disso, se houver áreas desmoronadas em nossas vidas, que esta seja uma madrugada de oração para que, lembrando-nos da autoridade desta qualificação de Jesus, da autoridade desta qualificação dada como filhos de Deus, nossas áreas de vida sejam restauradas e a obra do reino de Deus vitorioso seja realizada. Acredito firmemente que Deus nos concederá um dia em que Ele operará através de nós. Amém.